Olá, meus queridos amigos, irmãos, você que está nos acompanhando nas redes sociais. Eu sou o pastor Samuel e hoje nós estaremos iniciando uma outra série de mensagem com o título Por que Creio? Esta série é baseada no livro de D. James Kennedy, de mesmo título. Eu peço que você agora abra sua Bíblia no texto de 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu quero ler este mesmo texto da palavra de Deus numa outra versão da Bíblia. Eu acabei de ler na versão da NVI, Nova Versão Internacional, e agora eu quero ler na nova tradução na linguagem de hoje, para que vocês possam nos acompanhar e acompanhar o nosso raciocínio. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Nós estamos iniciando uma série de mensagens para falar sobre o porquê creio e hoje nós vamos fazer uma introdução a essa nossa crença. Então, quando nós falamos de crer, torna-se extremamente importante trazer ou fazer a atenção ao que diz esta passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porque o texto nos afirma que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. O que foi dito não são apenas palavras, mas uma ordem de Deus, um mandamento divino. Nós precisamos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa esperança, daquilo que nós cremos. E hoje uma das coisas mais difíceis em nosso mundo é exatamente nós estarmos preparados para responder sobre a nossa fé. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Quero contar para vocês uma história. Certa feita, The James Kennedy estava ouvindo casualmente uma estação de rádio, dessas que dão oportunidades aos ouvintes de participar por telefone, em que um ateu expunha suas ideias como convidado especial. Por várias vezes, Kennedy tentou participar por telefone, mas sem sucesso. Neste tempo, porém, ia ouvindo uma dúzia ou mais de crentes falando pelo telefone com aquele homem, com o radialista e com o ateu. Ele ficou abismado de ver a facilidade com que aquele ateu engolia aqueles crentes. A impressão que se tinha era que aqueles crentes eram incapazes de dar a razão inteligente para a sua fé. Eram respostas como: a Bíblia diz assim e assim, iniciando dessa forma seu argumento em favor de sua defesa. O ateu, por sua vez, contra-atacava: bem, por que você crê na Bíblia? Era a pergunta que ele fazia. E cada um que tentava responder gaguejava algo como: bem, isso é algo que eu sinto dentro do meu coração. O ateu então respondia: pois bem, eu não sinto isso no meu coração e, portanto, não creio na Bíblia. Desta maneira, volto a afirmar que é extremamente importante, meus irmãos, na atualidade, o crente estar apto a responder à razão da esperança que ele tem. Pois somos desafiados todos os dias e de todos os lados por incrédulos, adeptos de religiões não cristãs e grupos ideológicos, através de livros, revistas, filmes, novelas, televisão, redes sociais, os quais colocam nossa fé à prova de mil maneiras diferentes. Como crentes que adoramos a palavra encarnada, temos de estar preparados,
para responder àqueles que se opõem abertamente às nossas doutrinas fundamentais. James Kennedy faz a seguinte afirmação acerca deste assunto: pecamos contra Deus quando nos calamos por sermos incapazes de defendê-las. Vocês já imaginaram quanto a gente deixa de fazer a vontade de Deus, pecando contra o Senhor, quando nós deixamos de responder à razão da esperança que há em nós? Por isso, meus irmãos, amigos, você que nos ouve, você que participa conosco dessa série de mensagens, o primeiro ponto que nós precisamos entender quando nós falamos de por que creio é que a igreja precisa estar preparada para responder ao mundo a respeito da sua crença. E este preparo da igreja começa com uma busca de santificação pessoal. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Esta é a ordem, este é o mandamento do Senhor. Precisamos primeiro nos santificar, colocar Cristo como Senhor da nossa vida verdadeiramente. Essa é uma exortação a que nos dediquemos interiormente a Cristo. Ao consagrarmos nossas vidas ao Senhor em busca da santidade pessoal, não ficaremos sem palavras ao sermos confrontados acerca de nossa fé. Pelo contrário, estaremos prontos a responder. E nossa resposta precisa ser com mansidão e temor, ou seja, com mansidão e respeito. O cristão sempre deve comportar-se como cavalheiro ou dama, mesmo diante da oposição dos incrédulos. Nossa defesa sempre deve ser feita com amor, nunca de forma degradante. A santificação de Cristo em nosso ser traz também o sentido de seguir o seu exemplo. Com a santificação de Cristo em nosso interior, nos tornamos então pessoas que estão preparadas conforme continua o texto, estando sempre preparados. Esta expressão indica uma contínua disposição interior para fazer alguma coisa. Como expresso pelo próprio apóstolo Pedro, é cingir o entendimento, ou seja, estar com a cabeça pronta. Como expressado aqui, é estar prontos a dar uma resposta acerca da fé em Cristo a quem quer que pedir. Segundo D. James Kennedy, no seu livro, quando não nos mostramos preparados com uma razão da nossa esperança e não sabemos por que cremos no que cremos, damos aos outros a impressão de que o cristianismo é uma religião baseada simplesmente numa fé cega e no preconceito emocional. Por isso, meus irmãos, o segundo ponto que nós encontramos no texto é que a resposta deve ser a qualquer que pedir a razão da sua fé. Na versão da Bíblia, revista e atualizada, encontramos a palavra responder, que retirada do grego original, pros apologian, que significa para uma defesa. É você responder alguma coisa para se defender. Não representava primariamente o sentido mais técnico que a palavra apologia adquiriu atualmente. Essa expressão de defesa apresentada no texto era tão somente no sentido de uma palavra de esclarecimento a qualquer pessoa que lhes pedir uma palavra sobre a fé e o porquê de determinadas atitudes e pontos de vista dos cristãos. Mais especificamente, da esperança que há em nós, ou melhor, em vocês, em todos nós na igreja. Neste ponto, o que Pedro está tentando nos mostrar é que nós precisamos ser capazes de responder de uma forma racional e inteligente, fortemente amparados na confiança e alegrias espirituais. É óbvio que tal crente deve ser, primeiramente, conhecedor de sua fé, intelectualmente falando, e em seguida deve possuir poderosa experiência espiritual. Conforme acrescenta Russell Champlin,
antes de tudo, deve estar seguro de sua própria fé, do valor da mesma, pois de outro modo nunca poderá defendê-la como deve. Diante disso, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam: analisem tudo e guardem apenas o que for bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, Bíblia na linguagem contemporânea, a mensagem. Todavia, o que acontece é que não fazemos isso, pois não temos interesse em fazer o mínimo esforço intelectual. Esta simples atitude, se comprimida, nos tornaria obreiros que não têm de que se envergonhar, 2 Timóteo 2,15. Seguindo este pensamento, James Kennedy faz a seguinte afirmação: quando não examinamos as bases ou fundamentos de nossa fé, descobrimos que Satanás usa nossa ignorância para atacar a nossa fé. E que quando enfrentamos dificuldades, ele semeia a dúvida em nossa mente. Portanto, é preciso ter plena convicção acerca do que cremos e uma fé inabalável firmada na palavra de Deus, a fim de que não sejamos confundidos, como descrito por João em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Concluindo então, meus irmãos, a esperança que temos é que esta série de mensagens possa auxiliá-los a estabelecer seu próprio pensamento e organizar melhor a defesa de sua fé. Atos capítulo 4, versículo 20, e eu quero encerrar com este texto agora, diz o seguinte: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia possamos estar buscando a palavra de Deus e estar preparados para responder a qualquer pessoa que venha nos pedir a razão da esperança que há em nós. Que possamos perder aquele medo, aquele receio de quando alguém nos fizer uma pergunta difícil sobre a palavra de Deus, de que não temos a resposta. Que possamos responder com convicção, com fé, a razão da esperança que existe em nós. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra encontre lugar em seu coração. Em nome de Jesus.